Oh meu Deus, eu depois de ouvir-te não me apetece falar, sabes? Tens a ver, agora queria ir bailar contigo e dançarmos aí e termos a alegria de vermos que realmente estamos a sair de um estado de choque. Eu acho que as democratas e os democratas brasileiros, depois de tudo o que se passou recentemente nos últimos meses, ficaram autenticamente em estado de choque. Aliás, todos nós, solidários internacionalmente com as lutas democráticas deste país, ficámos assim: como é que foi possível que tão facilmente a política mais honesta da América Latina fosse impedida pelos políticos mais corruptos da América Latina sem que acontecesse uma revolução neste país? Foi demasiadamente fácil a destruição de tanta coisa que foi construída com tanto sacrifício, com tanta luta, de muitos que começaram na ditadura, na transição, como ainda agora o nosso companheiro da CUT nos lembrava. Como é que foi possível que esta direita reacionária pudesse tão rapidamente arrogar-se à ideia de que tudo aquilo que nós procuramos construir nestes últimos anos, nestas últimas décadas, era um castelo no ar, que eles podiam destruir? Eu acho que muitos de nós ficámos aturdidos, ficámos um pouco paralisados, e ainda estamos. E ainda não estamos suficientemente unidos. Ainda estamos muito desunidos. E por isso é que eu penso que o dia da manhã é o dia do despertar do novo Brasil. E é por isso que é muito importante que esta greve tenha êxito, porque sabemos que as tentativas anteriores não tiveram o êxito que deviam ter. Mesmo depois do golpe, como sabem, houve uma tentativa de greve geral e ela não teve o êxito que nós gostaríamos que tivesse tido. E, portanto, é muito importante que a greve da manhã seja o despertar do novo Brasil. E depois desta sessão aqui, eu vejo que sim, eu vejo que há condições para isso, mas vai depender de todos nós. E vai depender de uma grande solidariedade internacional. Eu às vezes penso, com um pouco de mágoa, como sabem, eu estou desde a primeira hora no Fórum Social Mundial. Quisemos um outro mundo possível. Fomos pelo mundo fora, por um outro mundo possível. Mas talvez nos tenhamos esquecido um pouco do Brasil. E talvez nos tenhamos esquecido que a luta interna aqui, um outro Brasil possível, tinha que ser uma luta diária, uma luta continuada. E descansámos. Descansámos porque pensámos que as conquistas eram irreversíveis. Não. Nas sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais, nenhuma luta pela democracia é irreversível. Em cada momento pode voltar tudo atrás e de uma forma brutal, rápida, surpreendente, que nos choca, que nos desarma. Por isso eu penso que é muito importante neste momento termos consciência de que a exigência é grande, mas a força também está aí à nossa disposição. O Brasil é hoje um laboratório. É um laboratório internacional. Quiseram e pensam que conseguiram e não vão conseguir, porque eu penso que amanhã vão ter a primeira resposta de que não vão conseguir, de que este país, que estava a posicionar-se como uma grande potência, um país que juntamente com a Rússia, com a China, com a Índia e com a África do Sul, estava a tentar fazer uma alternativa ao imperialismo norte-americano e ao imperialismo europeu, esse país tinha que ser neutralizado, esse país tinha que ser posto de joelhos, esse país tinha que ser humilhado. E tudo aquilo que se passou nos últimos meses foi também muito erro próprio. Não vamos negar que não cometemos erros aqui no Brasil, cometemos erros. E talvez fosse bom fazer uma crítica, e uma crítica mais clara, mais óbvia, de muitos dos erros que se cometeram. Porque enquanto não fizermos essa crítica, não vai haver renovação da esquerda. Mas é evidente que houve e há uma grande orquestração internacional. E essa orquestração tem muitos interesses económicos poderosíssimos. Será por coincidência que é a empresa de que é proprietário o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, que é a primeira que tem hoje direitos de propriedade sobre o pré-sal, a Exxon? Não é coincidência. Não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência que tivessem os decretos, as medidas provisórias, tudo preparado no dia seguinte do golpe. Tudo estava preparado, a esquerda estava distraída, a esquerda nunca aceitou nem nunca pensou
que tudo pudesse ser tão destruído tão rapidamente. E isto é que nos deve causar algum momento de pensar. Isto deve-nos ser um motivo de pensamento, deve ser um motivo de reflexão, deve ser um motivo de confiança. E o professor Marquinhos quase tirou as minhas palavras da boca, porque ele disse tudo aquilo que eu ando a escrever, mesmo muito menos eloquente do que ele disse agora. É evidente que a nossa maneira de pensar, por vezes, nos desarma. A nossa maneira de pensar que são os intelectuais e as vanguardas que nos vão dar a solução. Não, a solução está na luta. Não há luta, e sem luta não há nenhum conhecimento emancipatório. Não há vanguardas, deve haver retaguardas. E não houve retaguardas neste país. Nós avançamos demasiado e não cuidamos da retaguarda. E por isso é que estamos na situação em que estamos. Portanto, não pensemos em vanguardas, pensemos em retaguardas. E este é um momento fundamental. E essa retaguarda é uma retaguarda onde toda a gente pode contribuir. Não é preciso falar com grandes palavras. Uns até têm que recorrer a escrito, têm medo de ficar nervosos quando leem. Não interessa a maneira. Interessa é a veemência com que se está na luta. E essa veemência é a dedicação, é correr riscos. Nós vamos correr riscos. E quem não quer correr riscos não está connosco nesta luta. Porque sabem muito bem que amanhã há, obviamente, da parte das forças deste poder, que querem uma destruição total, querem varrer da memória tudo aquilo que se fez nos últimos anos. Querem varrer porque é importante. Porquê? Porque foi o primeiro intento, depois da independência, depois de anos e de séculos de colonialismo, que esta sociedade pensou que podia existir sem uma classe servil. Não é uma classe popular, é uma classe servil. É uma classe que depende da filantropia, da ajuda do outro, que está dependente para lhe darem gratuitamente uma carta de condução, ou um computador, ou uma ajuda por um filho, ou um medicamento na farmácia. É isso que é a classe dominante neste país. É uma oligarquia que não reconhece direitos. Conhece a filantropia, pois, porque a filantropia é o contrário dos direitos. É o contrário de que alguém possa ser cidadão de pleno direito. Realmente não querem cidadãos. Querem gente que seja objeto do seu exercício de cidadania. Por isso são gente bem pensante. Esmagam-nos no cotidiano e depois vão à missa e depois, obviamente, que contribuem para todas as obras religiosas da sua comunidade. Mas primeiro matam, primeiro na frente das telas de computador, jogam com os juros dos nossos aforos, os juros das nossas famílias, dos nossos salários, das nossas pensões. Falo com esta veemência porque venho de um país e de uma região da Europa que passou há pouco tempo exatamente pela mesma medida. A Grécia passou de um dia para o outro, perdeu 25% do PIB, da sua riqueza nacional. O Brasil em poucos meses perdeu 10%. Portugal em poucos meses perdeu 6% do seu PIB. E é isto que está na agenda. A receita ontem estava, porque não estava bem do estômago e por isso não ia vomitar, mas apetecia-me vomitar, ouvir e a ver aquele espetáculo triste da Câmara dos Deputados a discutir a destruição da CLT, a destruição de todos os direitos que foram conquistados neste país. Como é possível dizer-se que o trabalho intermitente, ou seja, uma empresa que te chama um dia por semana, uma hora por semana, vem com a McDonald's, temos um aperto de pessoal, vem aqui trabalhar 2 horas, damos-te 2 horas e vais-te embora para casa. E o homem dizia que isto é a grande libertação do trabalhador, isto é a grande autonomia do trabalhador. Não há direitos, não há horas, há apenas deveres, há apenas disposição, 24 horas por dia para uma empresa. Isto é escravatura, isto já não é capitalismo, é capitalismo combinado com colonialismo, como sempre foi. Portanto, eu penso que nós estamos aqui no Brasil numa responsabilidade internacional extraordinária, é responder a que é possível uma alternativa. E já agora, venho de um país que realmente respondeu a uma alternativa. Portugal, neste momento, tem um governo de esquerda. Ao fim de 40 anos de ditadura, tivemos 48 anos de ditadura, tivemos muitos anos em que a esquerda nunca se uniu. O Partido Socialista era um partido realmente de uma esquerda muito moderada, que muitas vezes fez alianças com a direita. E estas alianças contra a natura destroem a democracia. Um governo de esquerda não pode fazer alianças com a direita em nenhuma circunstância.
Mas isso aconteceu no meu país e aconteceu no vosso país. E isso é que tem que ser uma reflexão. E por isso nós, depois de 4 anos de um governo reacionário, de direita, de um dia para o outro a minha pensão foi cortada a 30%. Os salários foram, obviamente, cortados. A Previdência Social ia ser privatizada. A educação ia ser privatizada. A Segurança Social, a saúde ia ser privatizada. Porque não era possível contratar ninguém para o Estado. Porque era a crise. A crise explicava tudo. E o nosso sofrimento era a consequência dessa crise. Pois bem, ao fim de tudo isto, de 4 anos, nós mais uma vez, como sempre em muitos países, o conjunto dos portugueses votaram em partidos de esquerda na maioria. Mas como a direita estava unida e a esquerda estava desunida, íamos ter mais uma vez um governo da direita. E portanto foi um momento de clarividência que os companheiros do Bloco de Esquerda, da Esquerda Radical Portuguesa e do Partido Comunista consultaram as suas bases e perguntaram-lhes isto. Nós temos vindo a dizer, e eu estou muito próximo do Bloco de Esquerda, outros próximos do Partido Comunista, nós andamos a dizer que o Partido Socialista é da direita e muitas vezes ele aliou-se à direita, mas neste momento há um primeiro-ministro ou há um secretário do Partido Socialista que parece ser um homem mais à esquerda. E curiosamente, esse homem é negro. É um homem de descendência indiana, é o único primeiro-ministro escuro da Europa que nós temos hoje e é um grande orgulho para Portugal. Como é um orgulho para Portugal que a nossa Ministra da Justiça seja uma mulher negra, angolana, que veio para Portugal aos 17 anos. Como é um orgulho que um secretário de Estado seja cigano e outro seja um invisual e que esteja connosco no governo neste momento. Pois bem, consultaram-se as bases e os comunistas, sobretudo, que foram aqueles que durante mais tempo disseram que os socialistas eram da direita, fizeram esta pergunta às suas bases. Uma pergunta simples. Nós andamos a dizer há 40 anos que os socialistas são da direita. Parece que no Partido Socialista há um movimento para a esquerda. O que é que nós vamos fazer? Vamos continuar com a ideia que sempre temos que não nos podemos aliar com eles? Ou vamos procurar uma aliança para que a direita deixe de governar o país? Sem surpresa, as bases do Partido Comunista, as bases do Bloco de Esquerda votaram quase todas unanimemente no sentido, aliemo-nos. Obviamente, não é com paz e amor, é com programa, é com ideias concretas. Nós vamos atar o Partido Socialista a ideias concretas e a um programa. Não estamos de acordo com eles em tudo. Eles são a favor da NATO, nós somos contra a NATO. Eles são a favor do euro, nós somos contra o euro. Mas nós podemos fazer, dentro de certos limites, um acordo com eles. E neste momento temos um governo de esquerda em Portugal, o país está a crescer minimamente, não é um governo extremamente, não é uma esquerda, não é a revolução, não estamos em períodos de revolução, estamos em períodos de lutas defensivas, aceitemos ou não, é isso, a gente não quer é perder os direitos que conquistamos com muito esforço, porque só se nos animarmos minimamente é que podemos depois passar ao que chamamos as lutas ofensivas. Nós temos que ter agora este momento de unir, e para unir temos que esquecer as nossas diferenças. Não é fundir nem confundir, é unir. Unir sem fundir. Porque o movimento quilombola é um movimento quilombola, o movimento indígena é um movimento indígena, o MST é o MST, a CUT é a CUT. Vejam, se tomaram atenção às palavras que ouviram aqui, veem as diferenças dos movimentos. Veem as suas diferentes maneiras de falar, os seus diferentes discursos. Isto é democracia. A democracia é isto. Agora, isto impede-nos que a gente não se una. E nós tivemos problemas no campo. A gente tem que conhecer e tem que saber. Houve problemas, houve conflitos entre o movimento, entre o MST, entre indígenas, entre quilombolas, por exemplo. Nós estamos num momento em que é preciso maximizar as nossas convergências. E é isso que eu vos apelo, porque eu penso que foi a lógica do Fórum Social Mundial. Mas andámos a unir o mundo e, no fundo, não unimos o Brasil. E, portanto, eu penso que neste momento é um momento decisivo. Amanhã pode ser uma grande demonstração de que realmente os brasileiros e as brasileiras apanharam uma lição. Isto foi uma lição muito dura. E esta lição tem que ser interiorizada por todos. Este auditório, das várias gerações que estão aqui, eu gostaria que talvez ele na mesa fosse mais equilibrado entre homens e mulheres, que é o auditório que está na minha frente. Mas são lutas e a gente tem que ir devagar,
e não se pode conseguir tudo de uma vez. Mas penso que as lideranças têm que ser renovadas, cada vez mais renovadas, e digo-vos, com esta nova maneira de pensar, unir, mantendo as nossas especificidades, as nossas diferenças, mas unir-nos no principal. É destruir a oligarquia conservadora, reacionária, capitalista, colonialista, patriarcal, que ainda hoje domina muitos dos nossos países. E isso pode-se fazer através da união e também de palavras fortes. E eu vou, para concluir, pedir-vos que recitem comigo, em coro, uma coisa que talvez alguns já conheçam e algumas já conheçam, mas é bom que todos vós, dada a diversidade cultural, etnocultural deste país, tem que estar sempre presente na nossa cabeça. E esse slogan que eu vos vou pedir, que estejam sempre nos vossos corações, nas vossas lutas, é este: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Esta é a nossa arma para amanhã, para o futuro, contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E se soubermos que a dominação está sempre a atuar em conjunto e que nós estivemos muitas vezes desunidos, este slogan nos nossos corações, nas práticas, nas universidades, nas fábricas, na rua, na casa, na família, talvez nos ajudem a superar esta crise, esta oligarquia conservadora, este complô internacional dos irmãos Koch, porque tem nome, os americanos que estão por trás disto, e que estão a financiar todo o movimento antidemocrático deste país, não podem ter êxito. Nós seríamos indignos de nós e dos nossos filhos e dos nossos netos se eles viessem a ter êxito. Não lhes vamos deixar o campo livre. A democracia vai-se defender nas instituições, como sempre acontece, mas vai-se defender nas ruas. E para isso vamos correr riscos, porque eles vão usar a violência. Eles querem criminalizar os protestos. E, portanto, estejam preparados e atentos, sobretudo os líderes dos movimentos. Eles vão ter infiltrados nos nossos movimentos provocadores. Eles vão tentar que haja gente que faça distúrbio ou violência, para suscitar exatamente uma reação policial. Fazem isso em todos os países, o Brasil não é exceção. Mas se nós estivermos precavidos, soubermos o que está em causa, estamos defendidos, neutralizamos os focos de violência e vamos sair mais fortes da greve amanhã para um futuro de um Brasil melhor, aquele Brasil que estava a ser construído com muitos erros que não vamos voltar a repetir e que vamos agora aprender no sentido de dar uma esperança ao mundo, porque o Brasil é importante para o Brasil, mas é importante para o mundo. Muito obrigado a todos.